Oi, pessoas, que a paz de Cristo reine em cada coração. Vamos meditar um pouquinho hoje sobre o dom de operação de milagres ou o dom de maravilhas. Eu me lembrei que alguns anos atrás eu estava estudando sobre isso, o tema chamou muito a minha atenção, né? Tem a ver com as promessas de Deus, esse tema também. E aí, refletindo sobre isso, eu fiz um estudo. Eu me lembro que eu escrevi um estudo, como de costume, e eu coloquei, né, na minha página do Facebook, o estudo sobre isso. E aí eu li 4 ou 5 referências, e aquilo que chamou a minha atenção eu coloquei no meu estudo. E junto a esse estudo eu coloquei o testemunho. Então, recentemente eu compartilhei esse texto na minha página do Facebook. Se você entrar, você vai ver que está lá exatamente como está na página do Facebook, com a data que foi postado. Eu gostaria aqui de relembrar, porque Deus colocou esse tema no meu coração e para compartilhar sobre isso. Muito interessante mesmo. Vou relembrar, ler o texto todo e falar mais alguns detalhes que não estão tão claros no texto. Vou explicar aqui como é que foi, porque eu conto o meu testemunho também por meio do texto. É assim, na foto que eu postei, uma foto assim, acho que da natureza, eu escrevi assim: Projeto Geração Escatológica, lição 7, 10/11/2019. 2019 eu postei esse texto, parece que foi escrito hoje. Dom de operação de milagres, o poder de mudar a história. Dom de operação de milagres, o poder de mudar a história. Isso está na foto. E aí, ao lado da foto, esse texto que eu vou ler para vocês, que diz assim, no texto diz assim: o subtema, dom de operação de milagres, referências. Eu fiz 1 Coríntios 2:4, 12:10, 14:12 e 2 Coríntios 4:7. Aí o texto diz assim: esse dom confirma o ministério de homens e mulheres chamado pelo Pai. A vivência desse dom é Deus confirmando o seu reino entre nós, chamado também de operação de maravilhas ou operação de milagres. O dom da fé chama a operação do poder de Deus em favor de alguém. Já a operação de maravilhas é o poder de Deus operando por intermédio da pessoa. São capacitações especiais em situações que demandam ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Este dom realiza obras extraordinárias além do poder humano, altera a ordem natural das coisas, consideradas impossíveis e impensáveis. Nosso Deus não mudou. Ele nos deu dons a fim de que seu povo atue no mundo moderno com poder e graça. A operação de milagres é usada para demonstrar o poder e grandeza de Deus. Em outras palavras, é chamada de operação de poderes. A palavra grega significa explosões de onipotência. Significa maravilhas que impulsionam e deixam estonteados e atônitos. Essa operação de milagres realmente é um dom poderoso, glorificando o Deus de todo poder. Exemplos. Aí aqui eu dei o exemplo, né? Que nessa parte que eu conto o próprio testemunho, que muita gente já conhece em partes, tem gente que conhece o testemunho todo, mas eu escrevi dessa forma, exemplos. Em 2003, enquanto eu lia uma revista de uma missionária de crianças, chamada Helenita Borja, da APEC, Deus ia colocando no meu coração que eu deveria abrir uma escola inspirada naquela metodologia. Empolgada com aquela inspiração, entrei no quarto e me ajoelhei para orar, pedindo confirmação. Enquanto eu ainda estava ajoelhada, perguntando a Deus, ele enviou uma agente de saúde. Ela bateu na minha porta, eu abri e ela me disse: o que Deus tem preparado para você é algo muito maior, é grandioso. Chorei. E imediatamente Deus colocou a avivar na minha mente. Na época, eu não tinha condições de comprar nenhuma única folha de ofício e só tinha o magistério. Sem dinheiro, sem diplomas e com a fé inabalável, meti a cara. Procurei ajuda, Deus levantou pessoas, o milagre era cada dia mais real diante dos meus olhos. A Avivar nasceu em 2004. No segundo ano de existência da escolinha, a rua toda estava fazendo comentários a respeito da transformação que estava acontecendo com crianças que estudavam ali, despertando a atenção de uma diretora de uma escola da cidade que me chamou para fazer uma proposta de comprar a Avivar.
Lembro-me que eu respondi que Avivar é de Deus e não está à venda. Eu falei dessa forma. Em agosto de 2011, Deus me inspirou para escrever o projeto Pequena Luz, apresentado em forma de um cursinho para crianças com a mesma metodologia da Avivar, porém com algumas mudanças, adaptadas para igrejas evangélicas. De cara, 150 crianças foram matriculadas no cursinho. Alguém, percebendo o reboliço santo que Deus estava fazendo através do Pequena Luz, foi até Avivar me aconselhar a registrar o projeto. Eu assim o fiz. Quando eu terminei de escrever o projeto todo, comecei a chorar e dizer que não foi eu, foi Deus. Ele me inspirou para cada detalhe daquela estratégia. Alguém leu e disse: Cleia, essa ideia é muito criativa mesmo. E eu respondi: é porque Deus é criativo. Não vem de mim, vem de Deus, foi Ele. O Pequena Luz consiste em organizar o departamento infantil de várias igrejas evangélicas, envolvendo capacitação de prós, auxiliares, evangelismo, discipulado, ação social, tarefinhas, memorização de versículos, incluindo 2 matérias, língua portuguesa e artes, possibilitando a aprendizagem significativa e o crescimento de crianças, prós, famílias, em todos os aspectos, considerando todos os mínimos detalhes. Por isso, tudo isso em um único projeto. Sei que é impossível fazer isso se não for por meio da inspiração divina. E justamente nessa mesma fé que tive antes do nascimento da Avivar, eu afirmo aqui que por vontade divina, o projeto Pequena Luz será espalhado pelo Brasil afora. Pois esse é o sonho de Deus. Foi Ele mesmo quem dividiu esse sonho comigo. A Avivar existe, não é uma utopia, o Pequena Luz também não é. Sobre o tempo que esse sonho lindo de Deus irá se realizar, eu não faço ideia. Sei que depende de muita gente para vestir a camisa. Ninguém faz nada grandioso sozinho. Quando isso acontecer, vai representar raízes de remanescentes se espalhando. Deus preserva para isso mesmo. A operação de maravilhas traz o sobrenatural de Deus ao mundo natural dos homens. É o Espírito Santo manifestando a glória de Deus para que ele seja louvado e enaltecido e para que o seu reino expanda-se até os confins da terra. É o poder de mudar a história. O Deus que chama capacita. Tudo vem dele, portanto, a ele toda a glória. Lucas 19, 37. Atos 9, 36 a 42. Eu escrevi as referências lá assim. Referência, né, professora Jaciala da Silva, Lúcio Jorge e Orlando Martins. Desculpe. E minha própria opinião. A minha própria opinião é esse final, que eu conto, o relato que aconteceu comigo, que está relacionado diretamente a esse dom. E aí, esses argumentos aqui, eu tirei da fala dessas pessoas. Aí, eu terminei assim, Cleia do com muito love. Inclusive, você pode entrar na minha página do Facebook, você vai ler exatamente como está. Esse texto eu coloquei lá. Agora, eu vou te pedir licença um minutinho, eu vou tomar um pouquinho de água e já volto, que eu gostaria de comentar algo sobre o texto que não está claro aqui, ou seja, eu resumi uma parte. E vou explicar agora. Agora eu vou fazer alguns comentários em relação a umas partes do texto. Nessa parte que diz assim, são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Este dom realiza obras extraordinárias, além do poder humano, altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Então, exatamente hoje, nesse testemunho que eu vou dar aqui no final do vídeo, já entra essa ação sobrenatural de Deus. Deus me inspirou, falou claramente comigo para gravar esse vídeo e narrar esse último acontecimento, que foi algo assim surpreendente, algo assim, na verdade, que me deixou atônita mesmo. Deus quer o registro por meio de vídeos e Ele quer fazer uma intervenção através desse vídeo, diante do fato que aconteceu, que foi gravíssimo. Então, vou pontuar esse assunto no final do vídeo, porque Deus quer o registro aqui. E Ele quer que coloque o vídeo no canal do YouTube da Escolinha Avivar Irecê. Essa foi a direção do Senhor. Portanto, tem tudo a ver com isso aqui. Essa parte aqui, presta atenção, olha. Empolgada com aquela inspiração, entrei no quarto e me ajoelhei para orar, pedindo confirmação. Enquanto eu ainda estava ajoelhada, perguntando a Deus, Ele enviou um agente de saúde. Foi assim, porque eu entrei no meu quarto, vou te explicar como foi. Eu estava, né, lendo essa revista de Helenita Borja e estava pensando o seguinte,
Eu já trabalhei em escola que tinha um São João, o Halloween, essas coisas eu trabalhei. E assim, eu já ensaiei quadrilha e ficava incomodada no meu coração. Eu não queria ensaiar quadrilha. Eu entendo que o São João é idolatria. Mesmo coisa de criança, só com as crianças brincando, que eu faço muita brincadeira na Avivar, mas não é com São João, não é o Halloween, não é evento assim, é tudo diferenciado. Então eu estava incomodada em trabalhar em escola de pessoas descrentes, de pessoas que seguem outra ideologia, enfim, escola comum do mundo, que quase todas têm. Agora mesmo no Halloween, quase todas, várias escolas de IRC no Brasil e no mundo, eles fizeram Halloween, que é a festa das bruxas. Então não tem assim a noção de discernimento para ver o quanto é grave isso. Não é uma simples brincadeira de criança. Então, assim, eu estava incomodada e nesse período eu orava assim. Porque naquele período, em 2003, havia uma escola na cidade de Irecê, que a dona é evangélica, a escola não faz o São João, eu sabia disso. E eu ia trabalhar nessa escola, já estava quase certo. Mas tinha uma vaga lá, uma única vaga, que a professora já estava lá. Ela ia sair, alguma coisa assim, ia viajar. Então, eu estava esperando, se essa professora viajar, a vaga seria minha. Ficou certo assim? Claro, se essa pessoa viajar, eu te chamo para trabalhar aqui. Como a dona era cristã, a escola não tinha esse mundanismo, eu estava orando a Deus para Deus abrir uma porta em uma escola assim. E eu estava orando justamente falando isso ao Senhor. Deus, eu não quero ter que participar do São João, de Halloween, de festas mundanas e de tudo que as escolas promovem. E se eu for trabalhar sem uma escola, eu tenho que me submeter, que a pessoa tem que ser submissa às autoridades. Senhor, eu fico incomodada com isso, eu não quero isso para minha vida. E estava incomodada justamente lembrando do quadrilha que eu já havia ensaiado com as crianças, já em outras escolas, que eu fui por submissão, mas eu fiquei incomodada dentro de mim, entende? Se você trabalha em um lugar, você tem que submeter. Então, aquilo gerou um conflito muito grande em mim, que eu não gosto de fazer nada que venha ferir a minha fé. É um jeito absurdo, mas eu não gosto. Eu já falei abertamente em reunião do Pais e Mestres na Avivar. Falei, senhores, eu não faço nada que venha ferir a minha fé. É porque na Avivar matricula de pessoas católicas, evangélicas, enfim, é uma escolinha particular. Então pode matricular sim, mas eu fui clara em dizer isso, porque eu já fui pressionada a fazer São João e não fiz. Uma mamãe já tirou da escola porque eu não quis fazer daquele jeito. Então eu já tive que enfrentar situações para manter a metodologia desse jeito, mesmo na Avivar. Só que trabalhando para os outros, eu não tinha opção, tem que submeter. E eu precisava também trabalhar. E antes da Avivar, eu trabalhei em várias escolas, conheci várias metodologias. Então, eu estava orando assim, pedindo a Deus para abrir uma porta em uma escola evangélica, de donos evangélicos, que não tenha esse tipo de proposta, esse tipo de evento, entende? A oração era assim. Aí eu orava assim, Deus, por que não deu certo lá? Assim, eu tinha uma vaga, mas a vaga ficou para outra pessoa que não viajou. Por que não deu certo lá, assim? O senhor sabe que eu não me sinto bem trabalhando em escola mundana, assim, já querem chorar. Porque muitas vezes eu oro chorando mesmo. Isso faz parte do meu jeito de ser, né? Então, assim, sou muito sincera diante de Deus em minhas orações, com o meu jeitinho de criança, mas com muita sinceridade. E eu orava, perguntava, ainda ajoelhada, no momento que ele estava orando, em 2003, essa gente de saúde bate na minha porta. E ela é uma cristã, porque eu perguntei, ela me disse. Quando eu abri, ela começou a conversar e ela já disse assim, ela disse a resposta da minha oração. Eu estava perguntando, Deus, por que não deu certo nessa escola que é evangélica? Deus, por que não teve uma vaga para mim? Eu não quero trabalhar em escola mundana. E ela disse, desse jeito como está no testemunho, não deu certo porque o que Deus tem para a tua vida é algo grandioso. É algo muito maior. Na hora veio avivar na minha mente. Como assim, Cléia, avivar antes de abrir a escola? Eu não disse para você que eu sentia a metodologia deveria ser pedagogia de projetos com base bíblica. Até a metodologia, o nome avivar, que vem de avivamento, tudo. Deus compartilhou o sonho avivar, foi antes do nascimento. Ainda em 2003 eu orei e consagrei ao Senhor uma escola que nasceria em 2004. A consagração a Deus foi antes do nascimento pela fé. E como é que abre uma escola sem dinheiro? Sem um centavo para nada, nem para comprar um pão, nada. Sabe o que é aquele período sem dinheiro para nada? E só a fé. Deus honrou a minha fé, criou uma situação. Lico emprestou o dinheiro, ele tinha o dinheiro, porque tinha, eu não lembro direito, mas eu acho que ele me parece que ele vendeu, ou foi uma moto, ou alguma coisa assim. Vendeu alguma coisa e tinha um dinheiro em mãos. E ofereceu. Falou, eu empresto para vocês. Para mim, minha irmã e uma outra irmã, que nós três abrimos juntas a escola. Aí eu fui pedir ajuda. E abrimos as três em parceria. Foi assim, em 2004. E ele emprestou. Depois nós devolvemos em partes esse dinheiro.
Nós devolvemos, foi um empréstimo, meu marido emprestou. Mas assim, Deus usou várias situações e pessoas para ajudar. Uma pessoa, eu empresto isso, eu empresto um computador. Eu falo. Então, o primeiro ano de Eva já tinha um parquinho, um computador. Só que aquele dinheiro, e pagamos o aluguel, o primeiro aluguel. E eu me lembro que investimos em tudo, 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 tudo. Só que aí o dinheiro acabou, zerou. Não tinha mais nenhum centavo. E faltava uma mesa. Faltava uma mesa, tinha um espaço, era a mesa da secretária, que o restante todo tinha, né? Tinha cadeirinha, era só educação infantil e sem a mesa. Não, eita, o dinheiro acabou e preciso de uma mesa. Como é que começa uma escola sem uma mesa? Na mesma rua, alguém tinha colocado uma mesa na frente da sua casa, mesa boa, precisava de uma reforma, mas estava boa. A mesa cabia certinho naquele lugar, mesa de secretária mesmo. Alguém colocou na porta da rua para doar, que não queria mais a mesa. Aí alguém disse, Cleia, eu vi uma mesa ali pertinho. Eu disse, onde foi que você viu uma mesa? Para você ver, como eu guardava essa mesa até pouco tempo, testemunhei várias vezes dessa mesa, eu falava chorando. Porque cada detalhe, Deus pensou. Alguém que estava no grupo disse, não, eu sei reformar. Essa pessoa trabalhava com madeira, reforma, enfim, fazia móveis. Não, a mesa tá boazinha, dá para reformar. Essa pessoa reformou todinha sem cobrar nada e colocou a mesa lá. Usamos, acho que 3 ou 4 anos a mesma mesa. Então, assim, não tinha mais um centavo e Deus usou alguém para colocar a mesa na porta, pertinho da Viva, que foi na mesma rua. E essa mesa usando. Então, assim, várias situações. E eu, que sou extremamente observadora, eu via os detalhes e via a mão de Deus em tudo, providenciando tudo. E entendia. Entendia, eu disse, Deus, sabe? Então, eu não tinha como não abrir a Viva, eu não tinha como não fazer aquilo. A fé, o sentimento, o pensamento, aquela ideia, a ideologia, a metodologia toda, Deus coloca no meu coração de uma forma tão linda. E usou a agente de saúde para dizer, não deu certo lá, porque Deus, ou seja, eu não devia trabalhar na outra escola, mesmo a dona sendo cristã, mesmo sem essa metodologia de colocar Halloween, de colocar São João, coisa que eu não concordo. Não, eu deveria abrir, porque o que Deus tem preparado é algo grande, algo maior. Foi a fala da agente de saúde. Até hoje, quando eu vejo a gente de saúde passando na rua, eu me lembro dela. E assim, já testemunhei isso para algumas pessoas, muita gente conhece essa parte. Mas eu quis pontuar aqui os detalhes, que é assim, interessante demais. Fazendo comentários a respeito da transformação que estava acontecendo com crianças que estudavam ali. Como é que foi essa parte? O segundo ano de existência da Avivar, 2 aninhos, funcionava em uma casa alugada, lá na mesma rua onde tem a escola atual de Irecê. Não é tão distante, não. Uma casa razoável, não era tão grande, mas também não era tão minúscula. Tinha um espaço do parquinho, tinha um espaço de areia, uma árvore, enfim, tinha o que precisava para a escolinha de educação infantil, né? E aí, o segundo ano de história da escola, a rua toda onde funcionava a escola e vários outros estavam comentando, chamou a atenção. Chamou a atenção, que escola é essa? É diferenciado, as crianças sendo transformadas. E aquele reboliço santo. Essa situação foi parar no ouvido de uma diretora de uma escola da cidade, que me disseram que tu é cristã, né? Eu não quero falar o nome para ela, não tem a ver, e seria antiético, né? Ela estava nessa escola, juntamente com o marido dela, e mandou alguém me chamar. Alguém foi na Vivar e me chamou. Cleia, a diretora de tal e tal e tal escola está te chamando, você pode ir até lá? Eu falei, sim, posso sim. Aí eu saí da Vivar e fui para essa outra escola. Lá ela fez essa proposta. Ela estava ouvindo o reboliço, todo mundo comentando. E ela disse, fala o seu preço, eu compro a escola. Fiquei sabendo que tem 3 pessoas, né? Porque eu abri juntamente com a minha irmã e a outra irmã da igreja. Fiquei sabendo, olha, não precisa mudar nada na metodologia, pode fazer do jeito que vocês estão fazendo. Diz o preço, quanto é que vocês ganham? Diz o preço e eu pago. Ou seja, ela queria comprar a Vivar. Para ela ser a escola, ela era diretora, ela queria ser a dona da escola, e que eu e mais as duas, né, trabalhasse para ela. Não mude nada na metodologia, mas fala o seu preço. Ela disse dessa forma. A proposta para comprar a Vivar, mas na hora eu entendi, não senti paz e vi que não era de Deus aquela proposta. Porque assim, ela ficou com inveja, né, diante da fama, o reboliço, os comentários, e queria comprar a Vivar. Eu me lembro que esse fato eu contei até para pai. Falei ao pai, a diretora da escola, falou assim, o pai disse bem assim, manda ela procurar ninho de avião. O pai disse desse jeito, manda ela procurar ninho de avião. É absurdo a proposta, não é verdade? E aí me disseram, ela é cristã, Cláudia, então a igreja, o marido também estava na sala, ouvindo a proposta. Eu falei, a Avivar não está à venda. A Avivar é um ministério consagrado a Deus. E não está à venda. Deus não está dando direção para vender o Ministério Avivar. Aí, com licença, Deus abençoe você e o seu trabalho. Eu falei assim,
e me retirei daquela sala, mas eu vivenciei essa situação no segundo ano de experiência da Avivar. Mais uma parte que eu vou comentar, né? De cara, 150 crianças foram matriculadas no cursinho. Esse foi o cursinho do Pequena Luz já adaptado. Cléia, como é assim esse cursinho? É mais ou menos assim. O cursinho do Pequena Luz é a mesma metodologia da Avivar, que já começou, só que adaptada para igrejas, com alterações. Então, o registro de 2012 foi com essas alterações, de forma a organizar várias igrejas evangélicas ao mesmo tempo, no sentido do departamento infantil, de forma específica o departamento infantil, mas que envolve tudo, envolve as pessoas, envolve tudo, na verdade promove uma reforma, a ordem. Eu tenho muita facilidade em organizar as coisas, eu estou aqui no meu ateliê, olha como é decorada, e assim, olha a parte pedagógica da Vivar como é. Eu tenho facilidade, amo organização e não consigo me envolver em nada desorganizado, eu nem consigo, eu acho absurdo fazer desorganizado. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E assim, é dom de Deus mesmo, facilidade para organizar detalhes. Então, assim, e aí eu fui, né, e pontuei, no documento tem isso tudo, como organizar tal. Organizar várias ao mesmo tempo. Então, já fala isso, que foi em 2012. Portanto, a metodologia já era assim, mas o Pequena Luz é a metodologia adaptada. Você está entendendo como é? Foi dessa forma. Aí, né, a Avivar me aconselhar a registrar o projeto. Uma senhora de idade já me ajudou na época que eu fiz em uma igreja em Irecê. Em uma igreja em Irecê, eu coloquei por poucos meses. A igreja pagava o aluguel de salinhas em anexo ao templo, a igreja pagava o aluguel. Todo o restante, até as pessoas eram da Avivar. Cada professora da Vivar representava uma igreja, que as pessoas da Vivar de uma igreja, de outra igreja, e já estavam nos seus ministérios. Então, eu pedi a ajuda delas e algumas falaram, Cléia, eu só posso já uns 4 meses, porque eu estou em tal função e tal. Eu disse, tudo bem, porque eu vou treinar a equipe de lá dessa igreja. A proposta inicial era essa. Eu deveria treinar a equipe da própria igreja, só que não tinha ninguém. Ninguém da igreja, as pessoas estavam ocupadas, não tinha nenhum auxiliar que eu consegui encontrar. Então, eu que tive que arrumar todo mundo também. As professoras da Vivar, auxiliares, as outras pessoas, e fiquei em uma sala como professora. Era a coordenadora pedagógica, também professora, e com toda a minha responsabilidade da Vivar. E aí eu queria encontrar uma pessoa para colocar na minha salinha, e eu queria ficar só na coordenação, porque fica sobrecarregado demais e não encontrava ninguém. Mas mesmo assim, concluiu até a culminância do projeto. Por que não deu continuidade? Cléia se matriculou 150 crianças no início, porque precisa de uma equipe. Nisso eu ajoelhei e orei, Deus, o Senhor sabe que não tem como fazer esse trabalho sem uma equipe, Senhor. O Senhor via que não tinha gente, Senhor. Aí ele foi e ministrou assim para mim. Ele sabia da necessidade da equipe, ele sabia disso, mas ele queria a experiência para registrar o documento em fórum. Só por causa do documento, para testemunhar, ele sabia que não tinha ninguém, ele sabia isso. E disse, o objetivo dele é o documento. Ele queria o documento, o PPP do Pequena Luz registrado em fórum, com minha assinatura, com registro em fórum. Por isso que deveria existir. Então, ele colocou paz no meu coração, porque eu queria dar continuidade. Foi só 4 ou 5 meses, mas não tinha ninguém para ajudar. As professoras que falaram, Cléia, eu ajudo só alguns meses, porque eu estou na minha igreja. Não é justo você tirar uma pessoa já da função na sua igreja, entende? Muitas professoras na Vivar são professoras na Vivar e estão em ministérios nas suas igrejas. Aí eu pedi para começar a precisar de uma equipe, não tinha ninguém da igreja mesmo, eu também não conhecia todo mundo. E aí foi com a equipe Avivar, portanto, as cadeiras, os móveis, tudo da Avivar, a equipe da Avivar. Mas a igreja pagava o aluguel das salinhas, eu nunca paguei 1 centavo das salinhas. E todo o material, que, como a Avivar Escola Particular, tem tudo que precisa, todo o material para as crianças, peguei, não podia pedir um lápis, não foi nada. Então, fez tudo aquilo, quando foram lá, já viram as salinhas, tudo funcionando, cada sala com uma prova. Olha, é impressionante, sabe? Só para organizar. Eu organizo projetos para tal idade, tal, móveis, brinquedos pedagógicos, livros educativos. Então, assim, eu estou muito tempo na área de educação e tenho muita facilidade. Como eu sou extremamente observadora, eu analiso só o que é educativo, o que é evangelístico. Então, eu tenho essa facilidade. O Pequena Luz viu funcionando. Nisso foi o reboliço, as pessoas comentando. Comenta de um lado, comenta do outro. E essa senhora foi na Vivar e disse, Cléia, registre esse projeto. Falei, fulana de tal, não é meu, é de Deus. Eu já disse para você que Deus ditou para mim. Cléia, mas Mateus, Marcos, Lucas e João, não tem assinatura deles, Cléia. A pessoa escreve o projeto, mas Deus deu para você, minha querida. Se você não registrar, alguém pode vender, dizer que a ideia é sua. E já tinha gente dizendo
que a ideia era sua, que o projeto já tinha essa situação. A pessoa pode querer, Cléia, usar de má fé. Se você, eu disse, qual a parte do projeto você acha que eu devo registrar? Eu disse, você faz um resumo, a parte mais importante. Foi assim que eu disse, tá, porque o projeto é muita coisa que envolve, é muito detalhe. E aí o resumo deu 45 páginas, como eu já testemunhei várias vezes. Aí eu fiz, e aí Deus criou uma situação para registrar com muita facilidade. Cheguei lá no fórum, não tinha fila, tinha uma mãe de um aluno lá que me colocou na frente. A pessoa fez algumas perguntas, mas eu vi que foi muito fácil e simples. E depois que eu terminei de registrar com o documento em mãos, Deus ministrou. Isso para mim, o que é que eu deveria guardar o documento, que eu deveria testemunhar utilizando esse documento, e que um dia aconteceria isso, como eu te falei aqui, né? Que seria espalhado por várias e várias e várias igrejas. Então, o testemunho é assim, para você entender até como foi, né? A história toda, como foi o agir de Deus nas entrelinhas da minha história. É fascinante demais. E aqui também comentar isso aqui, ó. Depende de muita gente para vestir a camisa. Ninguém faz nada grandioso sozinho. Quando isso acontecer, vai representar raízes de remanescentes se espalhando. Para que ele seja louvado e enaltecido, e para que o seu reino expanda-se até os confins da terra. Para que o seu reino expanda-se até os confins da terra. Presta atenção nessa parte do mesmo texto. Para quê, Cléia? Qual o objetivo principal? Para que o seu reino expanda-se sobre toda a terra. Agora, apenas uma página do documento. É claro, eu já tirei foto de algumas páginas, já coloquei em canal, mas essa página eu faço questão de ler, só para você ver como combina com esse texto. Daniel 2 é o cumprimento, a existência do projeto é o cumprimento de profecias vivas, conforme já expliquei. Está em Daniel 2, 34, 35, 44, 45. Vou ler para você. Olha o nome registrado aqui, de azul, registrado, tá vendo? E esse aqui de amarelo no final, vou ler para você agora mesmo. Um contraste é estabelecido entre a destruição total do quarto reino e a medida de continuidade conferida aos reinos precedentes. À medida que seus povos e costumes eram absorvidos pelos reinos que se sucediam. Essa pedra que é solta sem auxílio de mãos, representação sobrenatural do próprio Deus. É Deus intervindo na história dos reinos terrestres. A pedra é associada ao reinado, aqui ela está ligada ao próprio reino. Deus me revelou que o projeto Pequena Luz representa essa pedra e vai crescer em grandes proporções. Deus foi ditando a ideia para o projeto Pequena Luz e eu ia escrevendo. Deus quer que divulgue para abençoar outras pessoas. A pedra que cai nos pés da estátua foi formada por Deus. É o reino de Deus entre nós. É o Pequena Luz. Cléia Eduão, Irecê, Bahia, 20/9/2011. Eu acho que vou até tirar foto e colocar novamente só para você ver. Isso aqui é só uma das páginas do documento que foi registrado. Veja que nesse período eu sabia o significado, eu já expliquei várias vezes. Parte de barro, parte de ferro, a pedra. E realmente não tem como uma pessoa entender, né, discernir isso se não for Deus. O que significa esse projeto? Por que ele é tão importante e especial? O que aconteceu antes de escrever e registrar o projeto, entende? É muito importante esse assunto. Bom, e agora vou na parte da revelação dos mistérios de Deus, testemunho dos últimos acontecimentos em forma de perguntas e respostas. Eu vou te explicar por meio de perguntas e respostas, porque é um método para fixar e revisar melhor, tá certo? É algo assim que Deus ministrou, fale sobre isso. Tem assunto aqui que eu vou falar contra a minha vontade, eu gostaria de não falar. Eu resisti sem querer falar. E Deus me ensinou, fale e coloque no vídeo. Quando Deus ordena, Ele garante os resultados. Vou tomar mais um pouquinho de água e já te falo o que é, tá? Vamos lá, eu fiz em forma de perguntas e respostas, ok? Primeira, sobre o assunto de hoje e tudo que será relatado aqui se encaixa em quais promessas? Resposta, na quarta e na oitava promessa. A quarta diz, ninguém poderá tocá-la ou causar-lhe qualquer tipo de dano. Veja, qualquer tipo de dano. Deus tomará a vingança. Com certeza você já ouviu essa promessa. Já falei em vários vídeos e tal. Essa quarta, eu li várias vezes. E a oitava, que diz, receberá dons e capacitação sobrenatural. Operação de milagres. Essa aqui é a oitava promessa de uma lista de 12. Receberá dons e capacitação sobrenatural.
operação de milagres, que foi o dom que nós estudamos hoje, ok? Que é o dom de mudar a história. Segundo, você já sabe o nome da igreja que vai começar o avivamento em Irecê? Resposta sim. A primeira e a segunda de Irecê. Deus já me... No último vídeo eu não sabia ainda. Eu não sabia o nome. Eu já vivi situações assim de desconfiar. Eu pensei, eu acho que é tal, mas não tinha certeza. Só que Deus ministrou para mim. O nome da primeira igreja de Irecê, em que será implantado o projeto Pequena Luz. E a segunda, o nome das duas, a primeira e a segunda, eu já sei. A primeira, Deus ministrou para mim o real motivo. Tem a ver com a origem, o nascimento da igreja. Ele ministrou assim, que essa nasceu do meu coração. Deus criou uma situação, uma batalha espiritual mesmo, uma luta. Então, a igreja nasceu em uma batalha espiritual. Como é em Irecê, eu moro em Irecê, não tem como não saber. Então, Deus deu discernimento de toda a situação, do porquê ele agiu assim e porquê ele escolheu essa. Então, vai começar nesta, por isso, depois dessa segunda será esta. E falou o nome. As duas têm nomenclatura diferente. Uma é de uma nomenclatura, outra é de outra. E você sabe que tem as placas das igrejas, né, representativas. Uma não é igual da outra, não, é diferente. Até porque Deus está acima das religiões. Deus não está preso a placas. E como implantando pra gente, Pequena Luz em qualquer igreja, tem que mudar tudo? Tem que mudar tudo, senão não implanta. Sabe? É ordem, tudo mesmo. Deus é um Deus que exige santidade e ordem. Ordem. Depois da ordem é que vem o progresso, conforme está escrito na Madeira do Brasil. Do jeito que está, olha, Deus reprova quase tudo atualmente na Igreja Evangélica Brasileira. Tem mais erros do que acertos, tem absurdos demais. Não é só heresias, tem outros absurdos, desordens, absurdo, injustiça, exploração. Então, assim, Deus ele não está contente com a forma que está conduzindo muitas das igrejas no Brasil. Claro que tem gente, tem grupo, tem pessoas tementes a Deus e que Deus aprova, mas tem muita coisa errada mesmo, entende? Ao invés de influenciar o mundo, muitas igrejas estão sendo influenciadas pelo mundo. Né? A inversão de valores entrou em várias, a inversão mesmo, né? Então a visão das ovelhas muitas vezes muda, porque a inversão de valores está em toda a sociedade, e por isso Deus quer que entre resgatando. Sim, só um detalhe, o projeto Pequena Luz, o planejamento das aulas e tudo, o principal é o plano da salvação, o plano da salvação para crianças e adultos. O resgate de valores vem como complemento, entende? É toda uma estratégia, porque o principal é Jesus. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Jesus é a ponte para chegar até Deus. Nossos amigos aqui na Terra não representam caminho, não representam ponte. Não pode preencher todas as lacunas. Não é um amigo que nunca falha. Jesus nunca vai te decepcionar. Jesus é perfeito e sempre foi. Jesus é o único que pode nos salvar. Entende? Então, o plano da salvação para crianças, claro que é todo diferenciado para crianças em forma de gravuras, em forma de musiquinha. Transmitir o conteúdo da palavra de Deus ou qualquer conteúdo para criança é diferente de transmitir para adulto. Então, eu já tenho toda a experiência com criança, eu tenho facilidade muita da forma, a linguagem utilizada com as crianças, a forma de aconselhar. Então, assim, eu já tenho experiência nessa área. Mas acaba envolvendo adultos também, porque professores auxiliares, os familiares das crianças são adultos. Então, envolve em todo, entende? É algo assim, é incrível, assim, a inteligência de Deus. O que estava na mente dele, ele dá, né, ministrar, escreva e escrever. Eu lembro que eu dizia, gente, parece que a caneta saía deslizando. Eu sentia Deus ministrando, ditando as palavras, ele ditando e eu escrevendo. E aí era só choro, e testemunhando para as pessoas, gente, não foi eu, gente, não foi eu. Eu dizia desse jeito, não foi eu, foi Deus, gente, e chorando, né, porque eu sou muito chorona. E experiência profunda com Deus abala o emocional. A pessoa chora pensando que é assim, sabe? Ou mexe demais com o interior da pessoa. É incrível demais. E naquele ano de 2011, né, e em 2012 que eu registrei, aconteceu tudo isso. Então, eu já sei. Eu não vou falar aqui para você o nome dessas igrejas, porque Irecê é uma cidade pequena. É muita vantagem para uma igreja começar o Pequena Luz lá, porque, sai a ideia da Viva e vai para essa igreja que eu tô te falando. Quando implantar, depois dessa vai espalhar para todas as outras. Então, a igreja que implantar, a igreja que começa esse grandioso avivamento. Porque Deus já falou, depois que implantar, eu vou derramar amor sobrenatural, as pessoas serão atraídas e impactadas por amor. Mas vai implantar primeiro. Entende? Então, é vantagem. Se eu falar que o nome pode gerar atrito entre igreja, pastores e pastores, líderes. Se alguém chegar com qualquer proposta para mim, olha, Cléia, eu tenho aqui 15, 20 pessoas querendo treinamento. Se depende de uma equipe, olha a equipe que eu não posso aceitar se não for aquela que Deus citou o nome para mim. Repare que Deus escolhe o tempo, o nome da igreja, qual é a primeira e a segunda.
Você entende que tem que obedecer o tempo e o modo de Deus em detalhes? Eu jamais poderia fazer por mim mesmo. Ou eu decidi, eu vou para tal, já que lá tem muita gente, o departamento infantil investe e tal. Muitas professoras têm as salinhas, que tem igreja que tem 6, 7, várias salinhas em anexo ao templo para trabalhar com crianças. Então, tem toda uma realidade, mas eu não penso assim, nunca pensei. Eu espero a direção do Senhor. E eu fiquei surpresa com o nome das duas que ele me falou. Eu disse, meu Deus. Porque assim, se fosse na minha avaliação humana, seriam as duas últimas da cidade toda. Aí Deus falou, essa será a primeira e essa será. Eu acredito que logo depois vai para Lapão, porque eu lembro que Deus falou assim, que começa a crescer, depois vai espalhar para cidades mais próximas. Como o Lapão tem um ungido do Senhor, que Deus já citou, até já falei aqui, eu acredito que depois vai para Lapão, para depois espalhar para as outras. Eu não sei o dia e a hora, mas que será assim, Deus já ministrou os detalhes para mim. Então, eu já expliquei para você que tem a primeira e a segunda igreja que eu já sei, né? Deus revela mistérios, os segredos do coração, coisas que ele está pensando e sonhando para o futuro ainda. Deus abre o coração e revela. Terceiro, quem na cidade agiu como opositores do reino de Deus, tentando prejudicar? Bom, quem, assim, recente, né? Aqui Deus quer que fale o que aconteceu, mas deixa opcional sobre falar os nomes. Essa parte é a que eu resisti, que eu não queria falar de jeito nenhum. Extremamente desagradável, é triste demais, é constrangedor. É tanto que, como é opcional, eu não vou citar os dois nomes, mas eu tenho que contar o que aconteceu, porque Deus quer o registro, o testemunho aqui. E eu vou até parar um pouquinho, tomar um pouquinho de água e já volto para te contar essa parte, tá bom? Deus quer e falou para mim. Grave um vídeo e fale sobre isso. Foi assim, recentemente, duas pessoas que moram na cidade de Irecê, na Bahia, fizeram ameaça contra a minha pessoa e o canal do YouTube da Escolinha Vivar. A primeira pessoa que fez a ameaça aconteceu dessa forma. Deus quer aqui que eu fale o sonho que eu tive e o que aconteceu. Foi assim, há algum tempo atrás, eu tive um sonho de batalha espiritual e Deus me deu discernimento do sonho. Né? Deus me deu o dom de discernir sonhos e visões. É um dom que Deus me deu. Então, eu tive o sonho e discerni que algo ia acontecer, que era uma preparação para algo. Tive o sonho um dia, no outro dia se cumpriu. Aconteceu no outro dia. Foi assim no sonho. No sonho, eu estava no meu quarto, eu via claramente que era o meu quarto, mas a janela era grande, diferente das janelinhas do meu quarto, que eu tenho duas janelas pequenas aqui no meu quarto. A janela era grande e estava aberta. E eu via, olhava no meu quarto e via uma pessoa. Só que quem estava por trás da pessoa era o próprio Satanás. A pessoa mostrava completamente opressa, olhando para mim com ódio. Eu olhava para os olhos da pessoa e via o ódio no olhar. Eu não sei se você já conversou com alguém assim, que sente tanto ódio de você que deixa transmitir no olhar. Era aquele ódio olhando para mim assim, sabe? Olhando para mim e no meu quarto. Preste atenção que no sonho, o quarto significa entrar na minha intimidade, tentar prejudicar mesmo. Eu estava no quarto. Né, a pessoa olhando para mim. E eu colocava a mão no sonho e falei, eu repreendo em nome de Jesus, eu repreendo. Eu chego, me sentia toda arrepiada, repreendendo no sonho, uma luta espiritual no sonho mesmo. Sai em nome de Jesus, eu repreendo em nome de Jesus. Eu orava assim, eu orava de forma muito intensa, eu repreendia de forma muito intensa. De repente eu olhava e a pessoa não estava mais no meu quarto, saía do meu quarto. Então a pessoa se afastava, entende? Quando eu olhava novamente, aquela pessoa ia voltando em direção do quarto, com um punhal parecendo uma espada, bem grandão, com a ponta bem fininha, segurando com as duas mãos assim, olhando para mim com um olhar de muito ódio, como se quisesse me matar. A pessoa parecia que queria me matar. Segurava com ódio, assim, era muito maior que uma espada, parecia uma lança, com a ponta bem fininha. Então a pessoa havia se afastado, mas para ir se preparar, pegar essa lança para me ferir. E voltava, e eu na porta do quarto com a chave na mão. Eu me lembro que no sonho eu trancava, mostrava a minha mão trancando 3 vezes. Aí eu olhava para ver, vou ver se tá trancado mesmo. Eu rodava 3 vezes a chave, 3 no sonho. E aí eu, assustada naquele sonho, eu senti que era uma luta espiritual, que seria uma perseguição muito grande, que eu tenho um discernimento, eu sei
quando é um sonho que Deus mostra, de advertência, de alerta, preparando para algo que ia acontecer. Então eu vi que ia acontecer alguma coisa, eu seria muito perseguida. Só que quando eu olhava para aquela pessoa vindo com aquele, segurando com as duas mãos, vindo em minha direção com aquele pessoa, para me ferir, queria matar mesmo, queria me matar. Eu trancava essa porta, olhava e via a janela aberta e pensava assim no sonho: se essa pessoa arrombar a porta, eu saio pela janela. Eu entendi ali que eu deveria me afastar daquela pessoa. A pessoa que estava sendo usada pelo diabo, que estava opressa, eu deveria me afastar. Aí tudo bem, sonhei isso, acordei, orei e ficou na minha mente o dia todo com esse sonho. Fui para Vivar, trabalhei normalmente e o sonho na mente, né? Eu lembrando do sonho e orando. Deus me proteja em nome de Jesus, Senhor. Eu sinto que vai acontecer alguma coisa, eu vou ser perseguida, Senhor. Me proteja em nome de Jesus e orando assim, né? Durante o dia, fazendo as coisas em espírito de oração, né? Fazendo as coisas normal, não vai toda hora eu parava, orava o que eu lembrava do sonho. Quando foi de noite, no outro dia, sonhei um dia, no outro dia aconteceu. Eu estava aqui, exatamente aqui, olhando assim, eu estava passando assim o dedo no Facebook, olhando o Instagram, onde eu gosto sempre de postar versículos, pensamentos, reflexões, estudos. Eu gosto muito de postar. Então eu estava aí postando e tal, e já era, eu acho que 10 e pouco, quase 11 horas, se eu não me engano. Aí eu senti no meu coração, lembrei do sonho e senti algo assim, bem forte no meu coração. E aí eu senti que ia acontecer algo muito, muito doloroso. Foi o que eu senti na hora. E aí, já sendo preparada para aquilo. Quando pensa que não, eu estava com meu celular na mão. E uma pessoa mandou para mim no meu privado, no WhatsApp, uma ameaça. Como é que eu sei que era uma ameaça? Que eu apaguei a mensagem. Porque eu abri e vi a foto da pessoa. Quando eu vi a foto, Deus me fez lembrar do sonho. Ou seja, aquela pessoa opressa por demônios, me perseguindo no sonho, era aquela da foto. Assim, eu apaguei a mensagem sem abrir, entende? Mas eu vi a foto e vi quem era. É uma pessoa da cidade de Irecê, é uma pessoa da esfera religiosa da cidade de Irecê, que já perseguiu muito, muito tempo a Vivar mesmo, com mentiras, com acusações, enfim, com argumentos contrários, enfim, querendo prejudicar mesmo, por inveja, por inveja. Então, eu apaguei. Quando eu apaguei, a pessoa imediatamente mandou para o celular de Lico, do meu esposo. E aí, Lico aproximou de mim com o celular dele na mão, falando: aqui é fulano de tal. Eu disse: eu sei, ele acabou de mandar aqui no meu e eu apaguei. Porque eu tive um sonho ontem, então eu apaguei. No sonho eu me afastava, eu trancava a porta, viu? Eu me afastava. Presta atenção que muitas vezes Davi tinha que se afastar de Saul. Saul, por inveja, queria prejudicá-lo de maneira proposital. E Davi, para preservar a própria vida, o próprio Jonas ajudava Davi, e Saul, por inveja, perseguia. Então, tem momento, eu já expliquei, tem momento que Deus afasta de algumas pessoas, tem momento que Deus aproxima. Eu falei que é assim, como é que a pessoa tem um sonho como esse? Como é que eu ia abrir a mensagem? Eu lembrei na hora do sonho. Então, eu fechei. E mandou pro meu esposo. Meu esposo aproximou de mim com o celular dele e disse: olha, aqui é fulano de tal, está mandando uma ameaça, falando para apagar o vídeo que tem por tema O Poder da União, que está no canal da Escolinha Vivar, senão ele vai na justiça. Aí eu quis apagar. Eu tive um sonho ontem, então vou apagar. Porque no sonho eu afastava da pessoa, eu quis apagar. O vídeo é O Poder da União. Entra no canal da Escolinha Vivar e procura. O vídeo não está mais lá. Naquele mesmo dia que foi apagado. Ah, mas eu apaguei com medo das ameaças. Não, não foi com medo da ameaça. Porque eu sei, algumas pessoas já viram, já sabem mesmo. As pessoas já sabem. E Deus quer, Deus é um Deus de luz. Quando Deus manda trazer a luz e manda revelar, tem que revelar. Deus é um Deus de luz. Então, assim, tá o poder da união. Ele assistiu, não gostou e tudo. E mandou exigindo. O meu marido disse, ele tá aqui exigindo que apague agora esse vídeo e ameaçando ir para a justiça não apagar. Ou seja, aquela ameaça, aquela perseguição do sonho havia sido com aquela pessoa. E aí eu fui, apaguei e tal, eu vi que meu marido ficou um pouco nervoso. Eu não sei os detalhes que ele conversou com a pessoa, porque, como eu disse, eu apaguei no meu e ele continuou digitando no WhatsApp, ele continuou conversando com a pessoa lá. Meu marido conversando com a pessoa. Só que essa parte ele sabe, ele lembra que ele me contou. No que ele me contou, eu lembrei e associei do sonho. Passou um tempo, 1 ou 2 semanas depois desse fato, presta atenção, 2 perseguições seríssimas, porque isso abala, a pessoa fica assustada com essas coisas, entende? Falei, meu Deus, misericórdia, o que é isso? A pessoa está se voltando contra o canal da Vivar, contra os vídeos e contra o conteúdo que eu coloco na Vivar, no canal da Vivar. Então, ó, essas 2 pessoas, a primeira foi essa que eu te contei, e agora eu vou pedir licença. Eu vou beber água novamente, um minutinho que eu vou contar
a outra experiência. Essa outra que eu não queria falar mesmo, mas eu tenho que falar para obedecer a Deus. Essa outra situação e a outra pessoa que aconteceu, que eu falo que eu não queria falar mesmo, é porque essa segunda pessoa tem uma afinidade muito grande. Pessoa que tem, entende, então é mais doloroso falar. Eu fico com dó, com muita dó. E Deus quer o registro. Deus quer o testemunho. Aí foi o seguinte, a segunda pessoa foi assim, eu tive um outro sonho, né? E aí Deus quer que eu apresente aqui as provas disso. Esse outro sonho foi assim, eu senti também que era perseguição contra mim, era batalha espiritual, só que foi diferente. Eu estava na varanda da minha casa no sonho e sentia que uma cobra, a cobra aproximava de mim e picava assim o meu calcanhar. Sentia que picava, eu via que picava, mas não doía nada, eu não sentia nada, mas ela picava. Aí eu pegava aquela mangueira que tem aqui na varanda e comecei a lavar a varanda, como eu faço de vez em quando. Aí quando eu abria a mangueira, saía a cobra de dentro da mangueira, junto com água, a cobra junto com água, eu achava estranho. Então, assim, duas situações, repare, duas situações, a cobra em duas vezes. E aí eu senti claramente, ó, traição, inveja, perseguição, qualquer coisa que representa isso, cobra. E comecei a orar. Só que esse sonho não foi sonho um dia, aconteceu outro. Sonho um dia, com 3 dias, foi que cumpriu, né? Eu sonhei 3 dias antes, já estava preparada. Eu, Deus tem misericórdia, já repreendendo e sentindo que algo ia acontecer. Deus avisa antes, preparar a pessoa, para a pessoa orar, para a pessoa jejuar, para tentar, né? Porque a batalha é grande, é intensa, vai fazer 20 anos que a Vivar sofre perseguição. A maioria de quem tentou baixar as portas, pessoas que têm a ver com a esfera religiosa, acredite. E já fizeram macumba para fechar, já querem baixar as portas, não quer, não é para funcionar. A Vivar incomoda demais o reino das trevas, porque a Vivar representa os interesses do próprio Deus, tem um sonho de Deus e o pequena luz que é o principal da Vivar, né? O ideal de Deus da Vivar, o pequena luz. Então isso gera, você nem imagina o tanto de gente que já teve inveja, tentou prejudicar. E aí, como eu sou a fundadora, não tem como não ficar sabendo. E é uma cidade pequena, e as pessoas tentando prejudicar de várias formas, distorcendo fácil, inventando coisa. Enfim, fico com inveja, porque muita gente elogia, porque chama atenção. O brilho da Avivar, o testemunho, o que acontece lá, a transformação na vida das pessoas, é algo lindo demais e chama atenção. Quando as pessoas comentam, elogiam, gera inveja em outros, você entende? Então é assim. Então, continuando o que eu estava falando, né? Aí a segunda pessoa do sonho é assim, eu sonhei isso da cobra, e aí Deus me deu discernimento, seria perseguição, inveja, traição. Ele deu discernimento assim, perseguição, inveja, traição contra a minha pessoa. Eu já na expectativa, orando, fazendo minhas coisas, trabalhando na Vivar, mas já com aquilo no coração, vai acontecer alguma coisa. Eu já pensando assim, eu, Deus, tenha misericórdia, dá-me discernimento, sabedoria, Senhor. Eu preciso agir no teu espírito, Senhor, eu não quero ser impossível, ajuda-me, Senhor. Eu preciso amadurecer, ajuda-me, Senhor, e orando e clamando, porque eu já sentia que ia acontecer alguma coisa contra mim. E aí foi o seguinte, deixa eu mostrar aqui pra vocês, sim. Né, o textinho, eu sonhei, uma pessoa próxima a mim, que eu não quero citar o nome, foi quantas cobras, 3 dias depois, uma pessoa que eu não quero citar o nome, né, próxima, mandou áudio no meu WhatsApp. Esse eu abri, claro, a pessoa que tem tanta afinidade, era ameaça dizendo que ia jogar o meu caderno no fogo da churrasqueira e queimar o meu caderno se eu não parasse de fazer vídeos. Eu deveria parar de fazer vídeos, senão iria queimar o meu caderno. E aí, antes da pessoa falar isso, Deus já tinha avisado assim pra mim, confie em mim e faça o que eu te digo. E já tava o vídeo já pronto, já lá. Deus, um vídeo feito antes para colocar no outro dia. E a pessoa, antes de colocar, mandou essa ameaça. Se colocar qualquer vídeo, eu queimo o seu caderno. E a pessoa ia dar um jeito de pegar o caderno e jogar no fogo, né? Segundo o relato da pessoa, queria jogar no fogo. E aí, né, eu ignorei, não respondi nada no áudio e postei o vídeo no outro dia, né? E aí, eu me lembro que Deus me deu discernimento do sonho. Lembra de um sonho de um telhado, que a pessoa caía do telhado, batia com a cabeça lá e morria, e saiu sangue? Pois é, quem sonhou isso foi a mesma pessoa que ameaçou. Quem sonhou isso foi a mesma pessoa que ameaçou, assim. Só que não foi só uma ameaça. Lembra que no meu sonho a cobra picava, mas não doía nada em mim? Ou seja, tenta, mas não conseguiu atingir, assim. Aí eu não sentia a dor da picada. E na segunda vez saía da mangueira. Então, 2 vezes. Mandou um outro áudio, depois de uns 7, 8 dias depois, ameaçando
não só ameaçando, como ameaçou apagar e cancelar o canal do YouTube. Apagar, e não foi só isso. Lá na Vivar, eu costumo deixar meu caderno dentro de uma bolsinha transparente lá na minha mesa e vou dar atenção às pessoas. A bolsa fica com o zíper aberto. Você já viu que abre as portas, os pais entram, pegam os filhos, principalmente a educação infantil, entra lá e pega, então tem aquele movimento. Portanto, e o meu caderno sobre a mesa. Era esse caderno aqui. Aí, quando eu vinha para casa, eu vi que não estava, o caderno não estava mais na bolsa, né? Tinha desaparecido da bolsa. E eu já desconfiei, eu desconfiei até quem foi, né? Eu desconfiada, baseado na ameaça do áudio, que ia queimar o caderno. Veja como o caderno tá bem fininho, tá vendo? Dá pra ver? A pessoa pegou, destacou todas as páginas escritas, quase tudo, só tem as folhas em branco e umas 3 páginas escritas. Tirou o que já estava escrito. Veja, veja. Depois mandou devolver, colocou em lugar visível, mandou devolver. Olha como está o caderno. Destacou para você ver que é verdade mesmo. Então, aí a pessoa mandou um outro áudio dizendo que isso é só um aviso. Se eu postasse qualquer vídeo no canal, iria cancelar, vai fechar o canal. Tem a ameaça. Nem parece a pessoa falando. A pessoa tem o tom de voz, só que eu sei que eu conheço a pessoa. É a voz no WhatsApp, eu conheço a pessoa e percebi que a pessoa estava opressa, completamente opressa por demônios mesmo. E aí não foi nada, não. A pessoa depois digitou, tá escrito aqui, que eu fiz questão de escrever aqui, ó. A pessoa digitou no WhatsApp e eu digitei a resposta. Eu vou ler a resposta para você, para ver como eu estou sendo franca, verdadeira. Exatamente como eu escrevi na resposta dele, eu estou falando. Eu não tenho nada para esconder. E só estou testemunhando isso porque Deus mostrou testemunho em vídeo. Deus quer aqui gravado mesmo, para mostrar a proteção, o zelo que ele prometeu, sabe? É uma forma de Deus me proteger. Então foi assim. A pessoa mandou escrito assim. Isso depois de 2 áudios ameaçadores. De queimar o caderno e de cancelar, apagar o canal do YouTube. Só para ficar claro, essa pessoa digitou assim no meu WhatsApp. Eu não tenho nada contra os seus projetos. Você pode usar o tema que você quiser. A minha indignação é contra os vídeos que você produz. Eu coloquei essa resposta. A minha resposta foi bem maior, eu vou ler todinha aqui. Eu sou sincera e transparente como uma criança. Eu assumo o que eu faço. Eu coloquei essa resposta. Então, você mesmo produz, elabora, dá o treinamento à equipe e faça a minha parte na Vivar. Certamente, isso será uma forma de tapar todas as brechas, pois o teu sonho da sala, na sala da nossa casa, preso nas mãos e nos pés, deixa muito claro a tua situação. O que vai prevalecer nessa história é a justiça do Deus da Vivar, do meu Deus. Pode escrever isso. Então, eu fiz a resposta dura, não nego que fiz, mas Deus colocou no meu coração que eu deveria responder aquilo. Eu recebi isso já depois das 2 ameaças, o meu caderno. E detalhe, aqui já tinha uma parte do Pequena Luz de 2024. Lembra que eu falei que o tema Deus colocou no meu coração? É os frutos do Espírito. Só um momentinho, já volto. Eu pensei que tinha alguém que batendo na porta, mas não tem não. O barulho dos pássaros, cedinho, fica o barulho assim dos pássaros, daqui a pouco eu vou para Vivar. Então, nesse caderno já tinha o Pequena Luz, o início, a introdução, uma parte do Pequena Luz em forma de rascunho de 2024. Que eu disse que eu tinha que fazer todo, então eu faço para o ano todo, tarefinhas para todas as salas. Eu gosto de concentrar, de fazer com muita dedicação, desligo o som. Então, a parte que destacou também, jogou no lixo. Me falou, eu destaquei e joguei no lixo. Repare, o Pequena Luz, aí eu falei nessa parte, eu detesto injustiça, como você sabe. Eu disse, eu fiquei indignada com essa parte. Como assim? Arrancou as páginas do Pequena Luz, o rascunho do Pequena Luz do meu caderno. Eu vou ter que começar do zero, fazer de novo. E eu não comecei novamente ainda, porque eu não consegui. Eu preciso de concentração para fazer, e eu fiquei assustada com isso. Então, eu não recomecei ainda. Portanto, o Pequena Luz de 2024 não existe nada escrito ainda. E eu teria que fazer isso tudo antes de 16 de dezembro, que é o encerramento. E eu costumo fazer e deixar tudo com as secretárias para digitar tudo e ter o tempo de entrar em férias. Pensa no tamanho da injustiça. É por isso que Deus interviu. Deus achou assim, é absurdo demais, é injustiça demais. E aí ministrou para mim o motivo. Veja, Deus já deu provas dessa pessoa, que é Deus que me usa. Deus já me deu discernimento de 2 sonhos dessa pessoa, eu expliquei os detalhes, né? Expliquei assim os detalhes. Já deu discernimento em detalhes, foi explicado nos mínimos detalhes.
Enfim, né? Toda a situação. E aí ministrou o seguinte. Ele falou para mim, não fale isso para ele. Eu disse, não, fale no vídeo, mas fale. Ele destacou as páginas do teu caderno e ameaçou apagar o canal do YouTube por inveja, porque sente inveja de você. E aí ministrou, fale isso no vídeo. Eu confesso que eu fiquei assim, surpresa e atônita, porque eu nunca esperava inveja por parte dessa pessoa. O caderno tá aqui para te mostrar, tá? E o interessante é que houve uma situação também, enquanto eu tentava falar contra o calvinismo, porque eu falo contra o calvinismo e a pessoa fica indignada, que a pessoa abraçou o calvinismo. Falo contra e a pessoa fica indignada. Então a pessoa, diante dessas palavras, dos 2 áudios ameaçadores, Deus ministrou para mim, escreva. Aí, o seguinte versículo. Olha, eu vou aqui, porque eu vou tapar só o nome da pessoa, tá bom? Foi isso aqui que eu escrevi. E passei ali para esse caderninho. Porque Deus me falou, escreva e entregue. Eu deixei em um lugar visível. É assim, porque pelas tuas palavras será absorvido e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus 12, 37. O versículo que Deus ministrou. E eu fui e fiz isso aqui porque Deus ministrou. Escreva. Deus vai te pedir contas, vai te cobrar. Cada palavra pronunciada pelos teus lábios nos 2 áudios de ameaças que tu mandou para mim, no meu privado. Pode aguardar. Essa é uma palavra de advertência de Deus, do Deus vivo e verdadeiro, do Deus da Vivar. 11/11/2023. Veja a data. Isso é uma coisa que acabou de acontecer. 11/11. Só que aí que tá, a pessoa não leu não o papel. Esse mesmo papel eu tinha, né? E aqui eu passei ali para esse caderninho, mas falei, olha, o papel tá aí para você ver a mensagem de Deus para você. Não, não quero ler, não quero, não quis ler, não. Nem leu. Só que o versículo eu falei, conversando, eu falei, olha, pelas tuas palavras será condenado. É muito sério fazer isso, né? Ameaçar dessa forma, falou palavras absurdas. E os 2 áudios estão guardados, eu não apaguei os áudios. Não vou expor aqui, porque Deus não está mandando expor, ele não está obrigando a expor, mas os áudios ficaram guardados. É ameaça, assim, gravíssima, gravíssima. As palavras nem parecem a pessoa falando. Eu sei que é opressão maligna, sei que a pessoa precisa de ajuda e libertação. Por isso eu estou pedindo para você, ore, mesmo sem falar o nome. Eu peço a você que ore assim, Deus, toma em tuas mãos essas 2 pessoas que estão perseguindo Avivar. Tem misericórdia, Senhor, faça com que as escamas caiam dos olhos. Você que faz jejum também, faça jejum, porque a situação é assim, gravíssima. Então, eu estou ameaçada por 2 pessoas da cidade de Irecê. E eu não sei o que vai acontecer, se pode reunir, apagar realmente o canal do YouTube, eu não sei. Mas Deus quer o canal, Deus quer o testemunho da Avivar, pois a história que eu conto representa o cenário profético do futuro avivamento. É o próprio Deus quem quer. E eu estou, assim, embaixo de ameaças. Essa é a situação real. Eu estou um pouco assustada, como eu estou demonstrando para você, mas eu confio no meu Deus, que ministrou testemunho em vídeo e coloque no canal da Avivar. E ainda me falou para colocar de noite o vídeo vai para o canal. Eu peço suas orações, peço oração de todos que acompanham a história da Avivar, o testemunho da Avivar, quem conhece, quem mora longe também acompanha, eu peço oração, jejum, porque quando se aproxima o cumprimento de promessas, acontece mais perseguição, mais luta, acontece isso, entende? E eu acredito que está próximo de plantar o Pequena Luz na cidade de Irecê, eu acredito que já está próximo. Então, cria toda a situação, veja que compro Pequena Luz, arrancaram as páginas do Pequena Luz, e eu não estou em condições de elaborar agora, porque eu preciso, assim, estar calma, poder de concentração, enfim, eu preciso, e eu fiquei assustada, né, é algo que assustou. Me assustou, eu me assusto facilmente, e isso foi algo grave demais. Principalmente partindo de uma pessoa tão próxima que deveria apoiar o Pequeno Luz e apoiar o canal. E a pessoa agiu assim. Então, eu peço suas orações em nome de Jesus. Peço intercessão pela comunidade Avivar. O inimigo tentou fechar as portas da Avivar várias vezes. E já vai completar 20 anos agora em dezembro. Deus quer aberta a Avivar. Deus quer funcionando a Avivar. E Deus quer o Pequena Luz e quer que eu escreva o projeto. E eu estou nessa situação, sendo ameaçada. Deus te abençoe, agradeço a compreensão e peço suas orações. Em nome de Jesus, eu não sei quando será o próximo vídeo, porque o canal da Avivar está ameaçado, né, de ser cancelado por essas 2 pessoas.
tá? Deus te abençoe sempre. Obrigado pela atenção e pelas orações. Eu realmente preciso de reforço em oração pela Avivar, pelo Pequena Luz e por mim. E por minha família toda. Deus abençoe.